Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, que está praticamente se exilando lá nos Estados Unidos. O deputado tirou uma licença e vai ficar nos Estados Unidos tratando de assuntos internacionais para impedir a tirania do STF. Portanto, fique conosco até o final desse vídeo, que a gente vai tentar entender essa notícia e vai ouvir depoimentos do próprio Eduardo Bolsonaro para entender o que aconteceu com o deputado federal, filho do nosso presidente Jair Bolsonaro, que decidiu lutar contra a tirania do STF lá dos Estados Unidos. Nosso saudoso Olavo de Carvalho já dizia que a gente não consegue combater um regime tirânico dentro dele, então a gente precisa sair do sistema para combatê-lo de fora. E é o que parece que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Tudo começou quando Eduardo Bolsonaro assumiu a Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Então o PT ficou muito triste com isso, dizendo que Eduardo Bolsonaro ia conspirar contra o Brasil. Então a intenção do Eduardo Bolsonaro era enfrentar o governo pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a CREDN. O deputado Eduardo Bolsonaro também teria que se defender de uma ação protocolada pela Federação Brasil Esperança, da qual o Partido dos Trabalhadores faz parte, com o objetivo de torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral até 2030. Então, o PT, indignado com a indicação do Eduardo Bolsonaro para participar da Comissão de Relações Exteriores, pediu a cassação, pediu a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mais do que afetar a oposição no Congresso, a ação petista também poderá atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível por decisão do TSE e de 2 dos seus possíveis sucessores. Então, pessoal, qual que é o medo aqui? O medo é que a ação contra o Eduardo Bolsonaro também atinja o pai dele, atinja o Jair Bolsonaro. E a Daniela Lima, do Puxadinho do Governo, a Globo News, que é a Globo Lixo, e a Daniela Lima, da Globo Lixo, que é o puxadinho do PT lá na Rede Globo, deu a notícia dessa maneira aqui, olha só. Deputado Eduardo Bolsonaro publicou há cerca de 30 minutos, um vídeo em suas redes sociais, na qual ele anuncia que está se licenciando do mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo e que vai permanecer irrestritamente nos Estados Unidos nessa missão que ele trata como uma missão de produzir alguma intervenção dos americanos nos rumos da justiça do Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro, se você chegou agora, avisa que está se licenciando do mandato de deputado sem remuneração para ficar nos Estados Unidos, segundo ele, em dedicação integral ao trabalho de produzir. Ele diz o seguinte: e buscar integralmente a punição aos violadores de direitos humanos, falando em relação aos réus do 8 de janeiro, aos que já estão presos, enfim. O deputado faz ataques, agora o deputado licenciado faz ataques ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e que por isso mesmo foi quem recebeu um pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Eduardo Bolsonaro tivesse o passaporte retido. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e vem pedindo algo, é difícil, gente, mas é isso, ele pede uma intervenção dos americanos na justiça e no sistema democrático do Brasil. É o que ele pede por meio de sua articulação com Elon Musk. Eu agradeço a Pauline Almeida. Ele diz o seguinte, que Deus protegeu a ele e a família dele, mas que o trabalho dele neste momento é mais importante nos Estados Unidos. E mais, né, diz que volta só quando ele chega a fazer uma espécie de ameaça, né? Ele critica o Alexandre de Moraes e condiciona um retorno a uma punição do ministro por meio dos Estados Unidos. Ovaldo, eu já vou jogar direto para você. Com isso, por óbvio, não vai para a Comissão de Relações Exteriores, né? Vai ficar com o deputado Zucco, que também é do PL, né? E se muda, enfim, fica nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro para fazer lobby a favor de uma intervenção dos americanos no Brasil.
Bom, gente, é o seguinte, não é bem fazer lobby, né? O Eduardo Bolsonaro vai ficar lá nos Estados Unidos para tratar da intervenção, é o contrário, é justamente o contrário, da intervenção do STF na liberdade de americanos nos Estados Unidos. Todos nós sabemos que nós tivemos o X proibido aqui no Brasil durante uns meses, nós tivemos que usar VPN, até o uso de VPN foi proibido. Nós temos uma rede chamada Rumble, que também está proibida aqui no Brasil, a gente só consegue acessar através de VPN. E o Alexandre de Moraes quer banir perfis de cidadãos americanos em uma empresa americana. Então é disso que se trata. E também da perseguição, né, que nós estamos sofrendo aqui pelo STF, porque todo mundo sabe que o STF que agora é que governa o país. O Lula é o menor dos problemas, a gente tem que se concentrar no STF nesse momento, né? O STF que tem tomado decisões extremadas, que tem perseguido deputados federais, pedindo a cassação do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Então o que vai acontecer? Como a Daniela mesmo falou, o deputado Zucco, do PL, vai assumir o lugar do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, porque funciona dessa maneira. O deputado pode pedir o licenciamento até 4 meses, ou seja, 120 dias. Então o deputado pode se licenciar durante esse tempo de maneira não remunerada, mas ele pode permanecer nos Estados Unidos apenas 6 meses com visto de turista. Então ele teria que retornar para o Brasil, renovar esse visto e depois, posteriormente, retornar para os Estados Unidos. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque o Eduardo Bolsonaro, me parece que ele vai pedir asilo político e essa não foi uma decisão assim de um dia para outro. Alguém lá nos Estados Unidos, enquanto ele estava lá tentando organizar uma sanção contra o Alexandre de Moraes, alguém lá deve ter falado para ele, não, é melhor você ficar por aqui, porque se você voltar, vai ter o seu passaporte apreendido. Então, o Eduardo Bolsonaro, como eu já falei, anunciou que vai tirar a licença do mandato para morar nos Estados Unidos e vai morar mesmo, né? Ele anunciou no dia 18 a decisão de morar lá nos Estados Unidos, então ele fez críticas, as mesmas críticas que nós temos contra Alexandre de Moraes, que está estendendo o seu poder, e se isso acontecer, a apreensão do passaporte e torná-lo inelegível, então foi isso que ele decidiu, mas ontem o Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de apreensão do passaporte, né? Então aqui a notícia diz que o Moraes rejeitou a apresentação do PT e manda arquivar o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. O cabeça de ovo do Alexandre de Moraes determinou o arquivamento da notícia-crime apresentada pelos deputados federais Lindinho, conhecido por Lindbergh Farias, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, outro vagabundo que pedia a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. A gente vive num país tão bananesco, né? Tão de república de banana, que qualquer deputado pode pedir a cassação de um passaporte de um deputado, de outro deputado federal, coisa que não acontece nem em outro país. Se você estiver na África do Sul, ninguém vai pedir a apreensão do seu passaporte, a não ser que você tenha tirado, não vou falar a palavra toda, mas interrompido a vida de alguém no meio da rua. Uma coisa muito grave. E aqui, só porque o Eduardo Bolsonaro está tentando exercer suas funções à frente da Câmara como relações exteriores da casa, o Lindinho e o Rogério Correia pediram a cassação do passaporte para o Alexandre de Moraes. Então quer dizer que você pode fazer qualquer pedido para o Alexandre de Moraes que ele vai considerar. Mas no caso aqui, a PGR com Paulo Gonet, se manifestou contra a apreensão do documento e sugeriu o arquivamento do processo, e o Alexandre de Moraes aceitou o arquivamento do processo. Então ele disse: diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral e indefiro os pedidos de imposição de medidas cautelares e defiro o arquivamento desta investigação. Então o cabeça de ovo acabou por não aceitando a denúncia para apreensão do passaporte por parte do PT. Mas Eduardo Bolsonaro
como já é um cachorro escaldado, ele sabe que isso pode ser completamente mudado de uma hora para outra. De repente ele pisa aqui no Brasil e seu passaporte realmente é apreendido, né? Portanto, ele fez um vídeo explicando o que ele vai fazer lá nos Estados Unidos. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Ele tem toda a razão. Nós estamos sendo perseguidos aqui pelo STF por uma corte arbitrária e ditatorial que está violando realmente os direitos humanos, né? Tanto é que o STF, o Satânico Tribunal Federal, tem as suas mãos manchadas de sangue pela morte do Clesão também e pela prisão de uma moça que manchou uma estátua com batom, dizendo as palavras do presidente do STF: perdeu mané. Então é disso que se trata em um país ditatorial e num estado de exceção que nós vivemos. Então eu acredito que o Eduardo Bolsonaro tem tomado a decisão correta de ficar lá nos Estados Unidos porque, como eu já falei, o Olavo de Carvalho dizia: você não combate o sistema estando dentro do sistema. Então, de fora, ele vai ser mais produtivo lá nos Estados Unidos para combater essa tirania toda que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Ele também falou sobre a possibilidade de retornar e sobre essa notícia de que o Moraes rejeitou a apreensão do passaporte dele. Então, o Eduardo Bolsonaro disse bem isso, o medo de ele pisar aqui no Brasil e ter seu passaporte apreendido, ou ele, até mesmo ele ser preso, né? Essa reação no deputado, mas vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real de eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele tá na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável e retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão, e Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. Então, como eu disse, nós vivemos um estado de exceção. O Daniel Silveira foi perseguido, o presidente da Câmara e a Câmara não fez absolutamente nada, né? Como a Câmara agora também não está fazendo absolutamente nada contra o Alexandre de Moraes, na minha opinião, a Câmara devia congelar, devia parar todas as atividades. Aliás, já está parada, né? Mas devia parar oficialmente, junto com
o Senado para retirar o cabeça de ovo lá da presidência do Brasil, porque o Lula hoje não é problema. Nós temos um STF cooptado e mandando no Brasil de maneira ditatorial, perseguindo brasileiros, mandando apreender passaporte de pessoas que nasceram no Brasil. Então é algo inconcebível, né? É incompreensível o que está acontecendo e a gente tem vivido isso há muito tempo. Desde 2019 o Brasil tem sido governado pelo STF. O Lula não é tanto problema. O que nós temos que combater hoje é o STF, pedir a anistia das pessoas que invadiram os prédios públicos no dia 8 de janeiro, porque 17 anos de condenação para a invasão de prédios públicos é inconcebível. Nem traficante tem esse tipo de condenação. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.